Saudações, eu sou o William Moraes e esse é mais um vídeo de perguntas e respostas que eu vou fazer para vocês com algumas perguntas recolhidas dos comentários. Não, o seu vídeo não travou, aqui é uma complementação apenas em áudio para avisar que a primeira pergunta acabou me levando a dar uma aula teórica sobre o caminho da evolução da consciência através dos reinos da natureza. Não foi planejado, apenas aconteceu, e só a resposta dessa primeira pergunta e essa aulinha ficou em quase meia hora. E eu estou numa semana que eu preciso concluir 25 esculturas para um evento que eu participo dias 12 e 13 de março de 2022. E eu gravei este vídeo aqui no dia 7, estou editando no dia 8 para publicar na quarta, dia 9. E deu mais trabalho que o esperado porque a aula não foi preparada e pode ter ficado um tanto confusa. Por isso, no fim do vídeo, eu acrescentei ainda um resumo com desenhos para ilustrar bem e simplificar a coisa toda. Mas não pulem para o fim, porque a explicação menor só vai fazer sentido para quem escutar a explicação maior. O resto das perguntas eu respondi e eu vou editar na sexta-feira para serem publicadas no sábado, porque eu já tenho que ter terminado as esculturas e ter deixado tudo pronto para o evento. Então, vamos à pergunta que acabou virando uma mini aula. A primeira pergunta foi feita por muitas pessoas, a Andréia Vilares, mas a Ana, o Alci e mais uns outros perguntaram também sobre o que acontece com os animais quando eles morrem. Por que não vemos muitos animais ou não vemos animais quando fazemos projeções astrais? O que não é tão verdade assim, porque eu mesmo já comentei que vi a minha gata, embora pode ser que não tenha sido a minha gata. Porém, os animais eles fazem projeção astral também, inconsciente, com certeza. A minha gata dorme no pé da minha cama. É muito comum que eu esteja fazendo os exercícios energéticos antes de dormir, estou ali, né, naquele processo e ela já deitou. Até que tem um tempinho que não acontece, mas deve ter acontecido, sei lá, umas 20 vezes, muito comum, de eu ter que acender a luz para me certificar que não é ela andando, passando por cima da minha perna, andando perto de mim, porque é muito, muito real a sensação das patinhas dela afundando ali do meu lado. Quando eu estou fazendo os exercícios, né, acho que a sensibilidade extrasensorial fica mais aflorada e provavelmente ela já saiu e está deitando ali por perto mesmo. Ela faz as mesmas coisas que ela faz normalmente, só que descansando o corpinho dela. E eu acendo a luz e a gata não está lá. Fiz isso de acender a luz várias vezes, porque teve uma vez que eu fui passar a mão nela e ela não estava. E eu falei, caramba. E aí depois disso eu comecei a prestar atenção se ela estava lá ou não. Mas e quando eles morrem? Que eu acho que é a coisa que mais aperta o coração das pessoas. Eu já tive bichinhos que morreram, nunca encontrei um bichinho fora do corpo que já tivesse morrido. O que já aconteceu foi, eu e o meu amor, ela fazia psicologia, né? Ela fez psicologia. E quando, acho que foi no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, fazem aquele, acho que hoje em dia não fazem mais, mas tinha aquele experimento lá, né, do Skinner, que sobre comportamento, comportamental, né? Que você pode reforçar com estímulos uma ação para o bichinho aprender. Então ensinavam os ratinhos e depois, no final do período, sacrificavam os bichinhos. Quando a gente descobriu isso, obviamente, a gente começou a resgatar, salvar todos os ratinhos do laboratório. Todo semestre. E era rato pra gente, dava ratinho daqueles branquinhos, né? Dava rato para todo mundo. Vou até colocar umas fotos aqui de animaizinhos desses que a gente tinha. Eu peguei uns 3 ou 4. Eles têm uma vida curta, de 2 a 3 anos. Os meus viveram mais ou menos uns 3 anos cada, antes de ter a gata. E quando eles morriam, era muito comum eu vê-los andando pelo quarto por um tempo a mais. E não apenas eu. Teve uma vez, porque eles passavam correndo. Teve uma vez que eu e meu amor estávamos no quarto e tanto eu e ela, aqui tem uma pia no meu quarto, é maluco.
Então, a gente viu ele passando, nós dois vimos, e a gente olhou um pro outro e falou... "Ah!" E tipo, a gente começou a rir porque um e o outro viram, nós vimos o animalzinho passando, assim, e sumia, e eu cansei de vê-los. Então, o que acontece é, o que eu posso responder dentro disso? Os animais têm muita variação de desenvolvimento, do nível de desenvolvimento. Os ratinhos, eu acho que ficavam por aqui por um tempo maior, nessa frequência, e eu acho que, bom, tem vários livros que explicam isso. Eu já li um livro que eu acho que era do Peter Richelieu, alguma coisa assim, Viagem de uma Alma, né? Esse livro é famoso, no qual tem um mentor, um guia, explicando para ele como funciona a reintegração dos animais e que muitos deles têm uma mente coletiva. A não sei se é para absorver mais informações ou porque eles têm uma vida muito curta, é um pouquinho diferente nesse aspecto, eles têm uma conexão. Acontece que eles são reintegrados, primeiro, eu acho que é uma faixa completamente diferente quando eles saem daqui e se afastam dessa primeira frequência, né, muito próxima a esta daqui, eles vão para uma frequência muito diferente porque, primeiro, eles não têm o peso da consciência prendendo eles, eles não são responsáveis pelas atitudes deles, diferentemente do ser humano. Essa é uma linha de raciocínio. Então, eles têm uma outra faixa, na qual basicamente seria uma coisa mais reservada a eles, talvez. Sei que tem muitos grupos de seres que estão lá, pessoas que estão lá, que trabalham com essa reintegração, com esse recebimento, acolhimento e cuidado dos bichinhos, porque eles também chegam lá machucados. Se eles saem machucados daqui, eles precisam de um tempo de recuperação. Se eles saíram enfermos, eles vão chegar lá provavelmente enfermos, e aí, mas o tempo de recuperação deles é até mais rápido, porque não tem um reconhecimento de permanência, diferentemente do ser humano. Seres um pouco mais desenvolvidos, considero que eles fiquem aqui menos tempo ainda, são levados com mais facilidade, e aí a ideia, pelo menos eu considero, que cada vez mais a mente coletiva vai se diminuindo, né? O senso coletivo vai diminuindo, a individualidade vai se firmando, até que ele nasça como um ser humano. Aliás, acho que eu vou falar sobre isso. Meu professor de projeção astral dizia uma frase que muito tempo depois eu fui descobrir que na verdade nem era dele. Não que ele tenha dito que era dele, mas ele me disse uma vez, no curso, né, nas aulas que a gente tinha, falando, né, mais ou menos sobre os reinos. Ele dizia que Deus dorme nos minerais, sonha nos vegetais, age nos animais e desperta nos seres humanos. A frase exata nem é bem assim. Anos depois, eu fui descobrir que essa frase é acreditada ao sucessor de Kardec, de Allan Kardec, no espiritismo, Leon Denis, não sei, né? Leon. Embora não haja registros que ele tenha dito isso, mas acreditam a ele essa frase que, na verdade, é diferente. Nem era assim. Ao menos traduzida, é algo como: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. É uma forma de dizer, e é claro que é tudo uma questão de liberdade poética até. Considero a versão do meu professor até mais interessante, mais atualizada, que é essa de que Deus dorme nos minerais, sonha nos vegetais, age nos animais e desperta nos seres humanos. E eu aprendi que no reino mineral você tem o corpo físico, no reino vegetal o corpo energético, no reino animal o corpo espiritual e nos humanos o corpo mental já está desenvolvido, já existe. Tem que desenvolver, né? E isso eu aprendi no curso. Eu até considero, na verdade, que há um recebimento prévio. Na verdade, não. Por exemplo, pegando ali, vamos pular os primeiros reinos, né? E partir para o animal, pegar o reino animal. Um ser, ele começa a ter cada vez menos o senso coletivo, né? Vocês sabem, as plantas,
elas têm ainda mais, né? Dizem que essa teoria de Gaia, dessa conexão que todas as plantas têm entre si, né? Uma quase comunicação, isso é explicado um pouco até... Tem gente que fala melhor disso, então basta pesquisar. E depois, o reino animal, ele é mais contido ainda, esse compartilhamento de vivência, né? E eu acho que a ideia é cada vez mais desenvolver o senso de individualidade. Quanto mais um ser chega perto disso, mais ele vai estar a um passo de se tornar um ser humano. Um animal, ele tem o corpo espiritual. Mas eu acho que quando ele passa para esse degrau de animal, eu acho que ele já ganha um corpo mental. É como se você recebesse o próximo veículo, né, o próximo corpo, e precisasse ativá-lo, ou fazê-lo crescer, né, ou desenvolvê-lo, nem que seja uma fagulha dele. Então eu considero, por exemplo, que os animais, pegam um cachorro, ou até mesmo gatos que vivem mais com a gente, né, então tem esse aprendizado indireto ali, principalmente os cachorros, eles eu tive animaizinhos que eu podia jurar que na próxima vida eles nasceriam como seres humanos. Tamanha era o nível de compreensão daquelas criaturinhas. Mas vale dizer que quando ele nasce como ser humano, lembrando, o animal ele tem um corpo, até o corpo físico, energético, espiritual, e plim, criou ali o corpo mental para ele desenvolver. Quando chega num tamanho mínimo para estar habilitado a nascer como ser humano, ele nasce como ser humano, mas vai ser um ser humano rudimentar, um ser humano ainda muito preso aos seus instintos animalescos, ainda vai ter esse eco, ainda vai haver, sim, uma questão a ser trabalhada por muitas vidas, e é até bom considerar que existem muitas vidas sim, porque uma só não é suficiente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é importante dizer que apenas depois que você nasce como ser humano, que você vai ter um corpo mental já, né, em desenvolvimento, mas a gente está pulando algumas etapas. Vou chamar de corpo mental, não vou dividi-lo não. Vou chamar de corpo mental porque tem corpo causal que ainda ele só vai ser desenvolvido depois de quando você já começa a ter muitas, porque né, a primeira vida você só tem provavelmente corpo mental, é uma vida só, é aquela vida, aquele excesso de individualidade. Depois de uma segunda vida, ou vai saber quantas precisa, né? Você desenvolve o corpo causal que vai ter um corpo acima do outro corpo que tem as informações de todas as outras vidas que você já viveu. Então, a consciência ela tem esses veículos todos abaixo para usar. E aí é claro que ela reparticiona. As outras vidas vai ficar aqui, no corpo causal. A vida individual, essa vida que eu tive agora, eu fui João. Então, é o corpo mental é do João. Esse é o corpo mental. Ele precisa voltar, ele precisa fazer esse caminho de quando há uma morte, ele precisa voltar a essa fonte, absorver todas, não é absorver porque está absorvendo, mas fazer uma apuração, tem todo um processo ali de elaboração do novo corpo espiritual para ele nascer e por aí vai. Então, um animal, ele não tem esse corpo mental desenvolvido, ele tem esse corpo mental em desenvolvimento, mas ele não tem a consciência ainda formada. Imagine que a consciência é como uma flor que desabrocha, né? Lá fora. Então as consciências elas estão em formação. É como essa metáfora, né, de Deus adormece nos minerais, é como se na criação do universo, vamos pegar só a Terra aqui, né, só que a gente quase conhece, nessa formação aqui é como se ele jogasse semente dele ali, a essência dele. Essa essência vai fazer toda essa trajetória por todos esses reinos, através dessas vivências e existências. E aí, depois que ele cria isso, ele vai criar uma outra fagulha de consciência, que nada mais é do que uma versão menor desse próprio Deus vida, né? Essa consciência suprema, mas sim, ele está crescendo, é como se ele, aí é uma teoria talvez minha, não sei, porque chega uma hora que fica difícil de separar o que a gente estudou e do que a gente concluiu, porque a gente está concluindo enquanto a gente está estudando, não é? Então chega uma hora que eu já não sei mais se eu peguei essa informação ou se eu elaborei ela um pouquinho mais.
mas eu acredito que Deus está crescendo, a vida está crescendo. Essa consciência suprema, não me pergunte o que tem depois, porque vamos com calma, né? É muito complexo imaginar o que criou tudo isso. É quase impossível imaginar o nada. O não existia nada antes. Não é concebível para mim, o nada. Mas alguém tem que ter criado. Enfim, eu vou descobrir isso um dia. Por enquanto, eu me contento com a teoria de que Deus está, essa vida está em crescimento. Ele provoca o próprio crescimento ao jogar essa essência, né? E aí, essas vivências, quando ele cria essa fagulha de consciência, essa consciência vai ser desenvolvida, como o corpo mental foi desenvolvido, está sendo desenvolvido, né? É até simultâneo, porque ele ganhou o corpo mental, surgiu a fagulha, mas o que de baixo ele continua, o corpo mental continua em desenvolvimento, enquanto a consciência está se desenvolvendo também. E aí, quando essa consciência chega num nível de compreensão de como tudo funciona, por tantas vivências que já teve, né, através de tudo que foi absorvido, talvez haja uma linha acima da qual essa consciência, ao passar, se funde ao todo, e quando ela se funde, há um crescimento. É como se houvesse um aumento, na minha concepção. Então a vida está provendo o próprio crescimento dela dentro e a partir dela mesma. Complexo? É só um modelo. Mas considerando esse modelo, os animais eles não têm essa responsabilidade por não ter a fagulha de consciência. Tem um corpo mental, que já é um passo além para eles. Eles têm um corpo espiritual, estão desenvolvendo o corpo mental, talvez até para que haja um afirmamento de individualidade, né? Por enquanto, eles vão tirando fonte de vários lugares, há um cachorro aqui que pode estar conectado com outro ali, fazem parte do mesmo coletivo. O que eu sei é que sim, existem pessoas que cuidam desses animais e os redirecionam, e eu acho que essa teoria de frequência, né, essa possibilidade que eu estou levantando aqui de frequência diferente para os animais, talvez tenha a ver por causa disso, de eles não são responsáveis pelo que eles causam aqui, enquanto nós seres humanos somos. Então, eu considero haver essa diferenciação e talvez por isso não se veja tanto, embora já tenha visto relatos, sim, o Wagner Borges, se eu não me engano, vi no canal dele falando de um relato no qual a pessoa viu um cachorro, agora eu posso estar confundindo, porque eu assisto tanta coisa, né, até de EQM, de um cachorrinho que há 15 anos tinha morrido, acho que o moço estava no hospital e ele viu o cachorrinho dele lá. Então, não dá para dizer quanto tempo, talvez até pelo senso de esse ser uma criatura, talvez já muito próxima de nascer como ser humano. Cada caso é um caso, não dá para dizer você vai encontrar o seu animalzinho quando você se for, ele vai estar lá te esperando. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa questão do amor, que eu estava falando no vídeo anterior, né? De deixar ir, sabe? De permitir, de entender que as conexões ficam, o reconhecimento fica. Quantas pessoas eu encontrei nessa vida que eu falei assim, reencontrei, não foi só o meu amor. Isso foi o ápice, né? Mas quantas outras pessoas, amigos que eu tenho há 23 anos das artes marciais, que eu bati o olho a primeira vez e falei, putz, nos reencontramos, até hoje a gente mantém contato, e isso vai acontecer. Então, quanto aos animaizinhos, a gente tem que entender que eles até não entendem muito isso de a gente ver talvez como uma maldade maior, enquanto para eles é processo. É claro que eu sou contra a agressão e que machuquem os bichinhos, né? Não preciso nem dizer isso, eu nem me alimento, enfim, cada um no seu nível de preocupação e de se importar. Mas eu acho que isso também está dando um salto. Antigamente as pessoas tratavam os animais mais como animais. Hoje já tratam como irmãozinhos menores que precisam de cuidado. E isso é um trabalho muito lindo, um trabalho gigantesco e infinito. Então, eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Eu tentei falar aqui um pouquinho para que vocês entendam que tudo é caminho e que sim, a gente sente a conexão. Não é só uma questão egóica de querer ter, né, aqui. Não é apenas isso.
a um afeto, a uma questão de ter certeza de que eles estão bem, de querer saber pelo menos que eles estão bem. E certeza não é para este lugar, né, minha gente? Pelo menos eu, sei lá, se eu tenho alguma certeza nesse mundo aqui. Dizem que com certeza todos nós vamos morrer. Bom, enfim, acho que todo mundo tem que morrer primeiro pra gente ter certeza, né? Vai que. Então, sofram sim, mas mesmo assim, pense que a sua conexão com ele existe. Se você estiver sofrendo, ele pode sentir também. Nossa, eu acho que, olha que loucura. Não sei se isso aconteceu com vocês. Eu vou contar, se vocês quiserem, é uma coisa meio terrível. Então, eu vou levantar a mão aqui, ó. Se você não quiser, né, ficar chocado com a coisa, volte daqui a pouco. Quando eu baixar a mão aqui no vídeo, até lá você pode tirar o som ou pode pular para o minuto e eu já terei terminado de falar o que pode ser ruim para pessoas mais sensíveis a violências. A minha avó pegava galinhas no quintal, na nossa frente, eu criança, 5, 6 anos, ela cruzava as asas da galinha, prendia as perninhas dela, né, cruzava as asas, segurava entre as pernas e passava a faca no pescoço para tirar o sangue e depois fazer alimento com a comida, fazer comida com a galinha e ainda usava o sangue para fazer um treco lá, que sei lá o que era o negócio. Eu ficava perplexo, era minha avó, caramba, traumatizado assim, e ela falava que se a gente tivesse dó, o bichinho não morria. Não sei quem aqui já fez isso, porque eu ficava com dó, não tem como. A bichinha realmente não morria enquanto a gente não saiu de perto, enquanto eu não saía de perto, ia, sei lá, chorar longe, né? Então, dito isso, vale dizer também que a conexão é tão grande que eu tenho animais. Eu sei que a audição deles é muito mais alta, mas tem cachorros aqui que sabiam e a gente podia chegar em casa em qualquer horário, não era o mesmo horário, não era barulho que a gente fazia na rua. Eles sentiam, levantavam, quando a gente estava virando a esquina, lá em cima, muito antes de chegar no portão e abrir. Outra coisa, como eles são treinados, né, nessa percepção de, talvez por terem essa conexão grupal, eu tenho cachorras que estão aqui, que a gente pensa em dar banho nelas, a gente não pegou toalha, a gente não fez nada, É só pensar que não tem que dar banho nessa cachorra. Já levanta, esconde debaixo do sofá. Elas percebem, ninguém falou nada. Então, essa percepção acaba ficando. Se eles estão por aqui ainda, tentem enviar carinho, sabe? Conversar, falar, não sei o quê, enfim. Mas tentem ficar bem. Eu sei que é um luto também. São familiares, mas tentem ficar bem, meus amigos, porque aqui é tudo escola. É tudo, estamos galgando. Beleza? Então, repassando a aula que pode ter ficado confusa, pode ser que uma consciência suprema que somos nós, unificados, aquele um que as pessoas dizem quando afirmam que somos todos um, que eu prefiro chamar de uma vida, consciência, pode ser que essa consciência suprema gere dentro de si mesma mundos, que vamos representar como abaixo de uma linha. E dentro de alguns destes mundos, vamos pegar o nosso, que é o que a gente quase conhece, pode ser que dentro deste mundo ela condense a sua essência na matéria mineral, ainda como unidade só, um organismo vivo, mesmo que cada um com suas características, porque obviamente existem essas diferenças. Ainda assim, vamos considerar como um único organismo vivo, o reino mineral. Um mineral, por exemplo, uma pedra, possui corpo físico consolidado e um energético em desenvolvimento, ainda em firmação. Não é que não tenha, tem, ele vibra, mas precisa ser realmente consolidado. Depois de tempo, tais vibrações transcendem uma condição e se manifestam através do reino vegetal.
Uma planta tem corpo físico e energético ainda dentro de uma unidade como organismo vivo interconectado, embora cada qual com suas peculiaridades e características, e recebem um corpo espiritual para ser desenvolvido além dos corpos físico e energético já consolidados. Nota-se em algumas plantas até a vontade de se assemelhar a partes de corpos que ainda vão conquistar. E depois de muito tempo de percepção através do corpo energético já estabelecido, o corpo espiritual, de vontade e emoções, se firma e transcende a limitação de se manter fixo no solo e geram corpos espirituais de animais, ainda em um coletivo, porém aqui já em grupos separados, mas ainda assim uma existência coletiva, mas em coletivos menores, vários, com várias características específicas, com significativas diferenças, como grupos de instrumentos numa orquestra. Nós temos os violinos, as violas, as flautas, e mesmo dentro desses grupos de mesmos instrumentos, podem haver subgrupos de coletivos menores, fazendo uma escala diferente, né, para compor uma música mais interessante. E assim também com os animais. Considere que são vários grupos coletivos dentro deste reino. Uns fazem certos desenvolvimentos e outros. Este é o reino animal. Então, um cachorro, por exemplo, já tem consolidado o corpo físico, o corpo energético, o corpo espiritual, e para mim, em determinado momento, que seja um grupo desse, forma um corpo mental, nem que seja uma fagulhazinha de nada, que o grupo, através de vivências, vai nutrir. Aqui eu coloquei um cachorrinho só, mas imaginem que são muitos. Em muitas vidas, até que cada vez mais nascerão em menos corpos, firmando um senso de individualidade, indivíduo, até terem a capacidade de gerarem corpos espirituais humanos, que vão ser ligados a um corpo físico, um animal racional, agora dotado de consciência, que precisa ser desenvolvida, nutrida através das vivências. Ou seja, neste modelo, para consideração, um humano possui corpo físico, corpo energético, corpo espiritual e corpo mental já consolidados, e uma fagulha do próximo corpo chamado consciência, em desenvolvimento, que será desenvolvido através de muitas vivências. E essas muitas vivências ficam registradas num corpo além, chamado de mente causal, que poderia ser chamado de corpo mental maior, acima do corpo mental menor. Mas isso tudo é forma de dizer e ilustrar. Eu considero existir apenas um corpo mental que se particiona em duas partes, uma maior para todas as vivências já realizadas e uma menor, como um quarto fechadinho, onde há um senso de individualidade, onde a pessoa se percebe. Muitas experiências de quase morte têm aquilo da pessoa se ver e não ter corpo algum, né? E saberem que elas são elas. Porém, tem umas que não sabem nem que elas são, não sabem de família nem nada. Então, elas já estão no limiar ali, passando para saindo desse quarto para um corpo causal que ela poderia lembrar de todas as vidas, por exemplo. Mas sim, a parte com todas as vivências é maior em conhecimentos vivenciados do que o corpo mental, simplesmente, individualizado, com senso de individualidade. A função do corpo causal é estabelecer, após a morte de um indivíduo, vamos ilustrar dessa forma, o que ainda falta para compreender e, a partir disso, definir a formação do novo indivíduo num novo corpo mental que vai ser formado para depois haver a formação de um corpo espiritual que vai transitar de novo no plano astral, no plano espiritual, até ele ser encaminhado para um corpo físico, para outra vivência. E é bem provável que esse retorno seja como a última forma. Nada impede que a pessoa volte àquele senso de individualidade, já que foi feita a apuração
e já foi definido como vai ser a próxima vida dela. Não necessariamente precisa criar um novo corpo mental e um corpo espiritual. E ela acaba voltando para o corpo material. Com vivências suficientes, a consciência acima do corpo causal consegue ultrapassar a linha que separa da consciência suprema e se funde à vida, engrandecendo-a. É a vida fazendo amor consigo mesma. Não ouso dizer a razão de ela precisar crescer mais. Nossas mentes não são instrumentos suficientes para compreender o que está muito além. E é claro que tudo isso aqui é apenas uma elaboração em cima de algumas peças que a gente tem, já observadas, de como funcionam, numa tentativa de explicar suas funções, considerando um todo maior, uma razão de ser, principalmente de partes que ainda não temos verificações ou como verificar. Mas o que eu acho bonito neste quadro é que a vida precisa de todos nós, como todos nós precisamos dela. Ela vive através de nós e nós somos ela. E todo o drama vivido entre uma coisa e outra nessa jornada é parte de um processo necessário. E considerarmos isso aqui como uma possibilidade, e volto a dizer, é uma possibilidade. Hoje estou em março de 2022, pode ser que amanhã eu tenha alguma experiência que me faça considerar completamente diferente. Isso tudo aqui pode ser uma perda de tempo ou não, porque na verdade não é como uma fórmula de Bhaskara que a gente decora na escola e aplica tantas vezes até fazer uma prova e depois nunca mais usar na vida. Acho que apenas considerar isso nos leva a pensar que podem haver outras explicações. Sim, que isso aqui não é algo sem sentido. É uma questão de parar para pensar, isso se for necessário parar para pensar. Acho que ganhamos muito quando a gente compreende que há mais para compreender, nem que seja essa a conclusão, e que o que importa é vivermos bem da melhor forma possível, considerando cuidar de todos esses corpos. Eu vou falar melhor sobre cada um deles separadamente numa aula, cada um deles separadamente numa aula que eu já planejo, que é uma aula até que eu já tenho, que eu aplicava para os meus alunos de artes marciais, todo mundo que queria treinar comigo. Mas eu pretendo compartilhar com vocês aqui porque eu desenvolvo todos esses corpos, eu trabalho para desenvolver todos esses corpos. E eles são observáveis. Tá aí o corpo físico, todo mundo na academia malhando, o corpo energético, a acupuntura, que inclusive já faz parte da grade de hospitais, da medicina alopática. E o corpo emocional, que é o espírito, que a psicologia chama de psique, e a mente, que, se não me engano, a própria ciência já comprovou os benefícios da meditação, por exemplo, que é para cuidar da mente. E não seríamos nenhum desses corpos, e sim a consciência que opera através deles. Eu espero que tenha sido de alguma valia para vocês. Deu um trabalhinho fazer isso aqui na correria. Eu até preferia fazer mais bem feito, mas é aquilo. Eu estou deixando alguns preciosismos de lado e fazer, porque já deixei de fazer muita coisa para querer fazer magnificamente. Então eu vou deixar o outro vídeo com as outras perguntas para o sábado, só para vocês saberem mais ou menos o que tem de pergunta lá. Eu falo sobre a ayahuasca, tem também o conflito entre a ciência e a espiritualidade, por exemplo, a psicologia e a parapsicologia, como eu vejo essas questões. Tem sobre vidas simultâneas, existências simultâneas, encarnações burlando o tempo. Tem muita coisa interessante e algumas outras coisas mais. Eu deixo isso para o sábado e vou voltar a aparecer só para me despedir, para vocês terem meu rosto aí por mais uns dias na memória de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hasta.